Boa tarde, minha Paraíba. Sexta-feira, dia 27 de janeiro de 2023. A gente está ao vivo aqui, começando mais uma edição do Seu Rede Verdade. Eu trago logo as informações lá de Brasília, onde o governador João Azevedo se encontra e passou a manhã toda, já iniciando a tarde, em sala fechada, em reunião com outros governadores do país. Está aí o governador ao lado do governador do Piauí, ao lado do governador do Rio Grande do Sul ali, o Ronaldo Caiado também de Goiás, enfim, o governador participando dessa audiência com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, apresentando, inclusive, nessa reunião aí que você viu nas imagens, apresentando as pautas prioritárias da Paraíba. Entre elas, o governador dividiu em 3 áreas. Pediu prioridade em pautas para a saúde, entre elas a verba e recurso para a construção do Hospital do Sertão aqui na Paraíba. Na questão de mobilidade urbana, ele está pedindo recursos para o arco metropolitano aqui da Grande João Pessoa, e também João priorizou pedido de recursos para projetos em áreas hídricas, em obras hídricas, para garantia de água aqui no estado da Paraíba, entre eles recursos para concluir o grandioso canal Acauã-Araçagi. São 110 quilômetros de canal ali para levar água para os municípios, mais de 30 municípios ali da região do Brejo, na Paraíba. Foram essas 3 pautas principais apresentadas pelo governador João Azevedo. Ontem, ele já está em Brasília desde ontem, quinta-feira, o governador esteve com outros ministros aí, entre eles o ministro Renan Filho, ministro dos Transportes aqui no Brasil, e teve ali a promessa e a garantia de 500 milhões de reais, meio bilhão de reais, para obras rodoviárias, para construção de estradas aqui no estado da Paraíba. Logo depois, João Azevedo teve com o ministro dos Aeroportos, o Márcio França, do PSB, do partido do governador, ele que garantiu também recursos para voo, para o aeroporto de Cajazeiras, um voo saindo aqui de João Pessoa para Cajazeiras, tem aí também essa garantia dada ontem pelo ministro dos Aeroportos. E em Brasília, o João está fechando a agenda hoje nessa reunião com Lula. Bom, aqui comigo o assunto é preço de combustíveis. Quem está comigo aqui é o secretário executivo do PROCON de João Pessoa, Júnior Pires, que ontem, inclusive aqui no programa 60 Minutos, Bruno Pereira e Rudney Araújo, fez umas revelações, umas informações que chamaram muito a atenção. Segundo ele, vou usar a palavra mais bonita para não usar a palavra feia, há uma combinação entre as distribuidoras para reter o combustível quando há anúncio do preço da Petrobras de aumento, para que eles só vendam aquele estoque que tem quando colocarem o preço novo, ou seja, o preço reajustado, para que na bomba a gente pague mais. Júnior Pires, muito boa tarde, obrigado pela sua presença mais uma vez aqui no Rede Verdade. Que história é essa que a gente está engolindo na questão dos combustíveis? Boa tarde. Boa tarde, Luiz. Boa tarde a todos que nos assistem nesse momento. Infelizmente, Luiz, nós, desde o mês de setembro do ano passado, nós instauramos uma comissão processante, junto com o PROCON estadual, o PROCON Cabedelo, Bahia e demais outros PROCONs municipais. Nos juntamos em torno dessa força-tarefa para apurar justamente esse tipo de prática. Nós recebemos algumas denúncias nesse sentido, que as distribuidoras estariam praticando essa retenção, como você bem falou, para que elas só voltassem a revender esse combustível com um preço novo, mesmo tendo comprado o combustível no preço antigo, ou seja, aumentando ali a sua margem de lucro de forma injustificada. De imediato a gente instaurou essa... Por isso que, só um parênteses, Júnior, por isso que vez por outra, quando tem aumento de reajuste da Petrobras, a gente vai nos postos de gasolina e faz, olha, acabou o estoque. Não tem. Aí o posto está aberto, mas as bombas não tem mais gasolina. Exato. Pode acontecer, já aconteceu, não na nossa gestão, mas no passado, postos que fizeram por conta própria, Ali disseram que acabou, mas não tinha acabado. Mas nesse período, o qual nós estamos investigando, realmente existe essa prática. Isso não é uma acusação leviana, nós temos provas disso, provas irrefutáveis,
que algumas distribuidoras, não foram todas, mas algumas, ao receberem esse aumento vindo da Petrobras, elas fecharam um sistema no qual elas comercializam esse combustível para os postos, elas travam um sistema e só retornam com a venda após a tabela ajustar. Cara, isso é fraude. Isso é uma prática abusiva contra o consumidor. Nós consideramos, inclusive, a comissão processante, ao que tudo indica, nos próximos 15 dias, nós vamos finalizar o relatório com uma imputação de um crime contra a ordem econômica. E por isso, nós vamos remeter esse relatório às autoridades competentes. Ô, Júnior, eu ia perguntar exatamente sobre isso. Essa realidade que você está trazendo para aqui não vai ficar só no anúncio, não vai ficar só na denúncia oral, verbal. Vocês vão tomar providências formais e acionando o Ministério Público, enfim, em relação a esse tema. Exato. Além das nossas punições, né, as punições às quais cabem aos PROCONs estaduais e municipais, né, são as punições administrativas, a aplicação de multa, até interdição da distribuidora, suspensão das atividades. Além disso, nós vamos remeter esse relatório para o Ministério Público, para o CAD, para a Agência Nacional do Petróleo, para que esses órgãos tomem as suas providências, inclusive e principalmente, eu diria, na esfera criminal, para que sejam responsabilizados esses atores que estão praticando esses abusos contra os consumidores. Só para a gente ter uma noção, quantas distribuidoras atuam aqui no estado da Paraíba? E aí você pode falar mais sobre João Pessoa, especificamente em João Pessoa, e de quantas estamos falando que estariam participando desse esquema? Nós temos 12 distribuidoras atuando no estado da Paraíba, essas 12 também atuam em João Pessoa. Dessas 12, a gente já identificou que 6 praticaram em algum momento esse tipo de abuso. Metade das distribuidoras de João Pessoa, atenção, aí Alexandre Freire, portal paraíba.com.br, metade das distribuidoras estariam praticando ou exercendo essa prática abusiva de retenção do produto até que ele consiga incluir o novo preço anunciado. Bastou a manchete da Petrobras, ele já retém esse conteúdo. Exatamente, Luiz, é quase que automático. Nós temos prints que foram nos enviados, inclusive por donos de postos que também se sentiram lesados nesse sentido, desse sistema quase que automático. A Petrobras anuncia o aumento, eles bloqueiam o sistema para que os postos não possam adquirir. E aí, a partir de meia-noite, quando eles ajustam a tabela, eles vendem no novo preço, como eu disse, com combustível comprado no preço antigo. Um completo absurdo para o consumidor. E aí eu ia lhe perguntar, sem saber nem se você poderia responder ou não, do ponto de vista de não prejudicar os trabalhos de apuração, essas informações, esses elementos, esses sinais que vocês levantaram e têm de impostos para fazer esse trabalho, eles vieram da onde? São pessoas, são anônimos, mas você mencionou aí, alguns são donos de postos de gasolina e tal. Sim, sim. Algumas denúncias anônimas, né? Eu mencionei porque o próprio presidente do sindicato dos proprietários de postos, né? Ele afirmou hoje, o Omar, né? Que foi um dos denunciantes, e eu posso confirmar que sim, que foi um dos denunciantes, mas nós temos outros e temos muito mais coisa. Isso aí é o fio da meada, é uma das práticas que a gente conseguiu identificar, mas eu não posso ainda falar o restante, porque nós ainda estamos em linha de investigação e até finalizar a gente vai divulgar isso para toda a população. Olha, assunto seríssimo que merece toda a atenção aí. Júnior, vamos mudar só de tema, sair aí do combustível e vamos para a questão início de ano, questão de compra de material escolar. Vocês identificaram que há um certo respeito na questão dos preços praticados ou não? Sim, nós colocamos, praxe, né? Todo início de ano a gente coloca as equipes nas ruas, a nossa fiscalização, a nossa pesquisa de preço. E desde que o prefeito Cícero assumiu e o secretário Roger junto conosco, a gente tornou uma prática de reunir com o sindicato dos proprietários de escolas e faculdades particulares, para que a gente possa orientar eles o que pode, o que não pode, o que é abuso e o que não é. Né? E nesse sentido, a gente vem notando que vem sendo cumprido uma coisa ou outra pontual, né? que às vezes uma lista de material que exige
um material escolar que não seja do uso individual do aluno. É importante frisar isso para o consumidor. Não existe um rol taxativo dessa lista de materiais. O que existe é que o material exigido precisa ser do uso individual do aluno para aplicação ali no ensino pedagógico. Então, a gente teve um ou outro problema, mas no geral, esse ano está bem tranquilo, graças a um trabalho que foi feito, não só do PROCON de João Pessoa, mas de todos os PROCONs que estão trabalhando interligados nessa gestão. E por falar em escola, tem a informação de que vocês estão levando um pouco da informação da atuação do PROCON para as escolas, ou seja, inserindo isso na informação e na educação da criança e do jovem aqui em João Pessoa. É importante criar essa consciência do consumidor, dos seus direitos e também dos seus deveres, né? Sim, é um projeto, Luiz, que eu considero um dos mais importantes do PROCON na gestão do prefeito Cícero. É um projeto chamado PROCON Vai às Aulas, né? Todo ano a gente capacita estudantes do 9º ano da Rede Pública Municipal de Ensino com noções básicas de direito do consumidor e habilidades em resolução de conflitos ali para que eles tenham ciência dos seus direitos e possam não só ter o conhecimento, mas também levar para dentro da sua comunidade. E para isso... Isso é por adesão. Exato. A gente concede também uma bolsa no valor de R$ 700 para esses estudantes, para que ele custeie ali o período de 2 meses do curso, que é o tempo que leva até o certificado. Esse ano, Luiz, nós contemplamos 1.200 alunos da Rede Pública Municipal de Ensino, ou seja, 1.200 famílias que receberam essa bolsa, esse auxílio, né, capacitando eles. E nós estamos fazendo um estudo, eu não posso adiantar ainda, porque o prefeito é quem vai fazer esse anúncio, mas nós estamos fazendo um estudo para que no meio desse ano a gente anuncie esse programa, ampliando aí bem mais, com um número bem maior de alunos da Rede Pública Municipal. Importante porque eles se transformam em agentes cobradores e transformadores também desse debate, né? Certamente até futuros aí juristas, advogados aí já tomando conta aí da questão da legislação em vigor no Brasil. Por falar em legislação em vigor no Brasil, houve uma alteração que está gerando uma certa dúvida, é bom que a gente possa esclarecer, naquilo que era de apresentação de documentos comprobatórios para comprovar a questão da meia entrada. Para estudantes e para professores também, enfim, para quem vai fazer ali uma compra de meia entrada, poder fazer a apresentação. O que é que mudou na lei? Como era antes, como é agora e o que é que a população tem que ficar atenta para dizer, olha, vou exercer meu direito de meia entrada, como é que eu exerço esse direito? Exato, houve uma aprovação de uma nova legislação no final do ano passado que modificou alguns pontos no tocante ao direito à meia entrada ou à meia passagem, enfim. Essa lei foi sancionada agora no início do ano e nós vamos inclusive nos reunir na próxima semana com os PROCONs, as entidades estudantis, o pessoal do transporte público e também do setor de eventos, né, que também afeta esse setor. A nova legislação, Luiz, ela trouxe documentos pontuais que comprovem essa condição da meia entrada. Alguns que eu posso exemplificar aqui, como de praxe a carteira estudante, é um meio do estudante demonstrar ali a sua condição para adquirir a meia entrada. O ID Jovem, que foi um mecanismo criado no governo federal, né? A questão dos idosos, a identidade também é um documento comprobatório, a questão dos professores que você falou, né? A declaração. Então, assim, a lei ela trouxe mais clareza, digamos assim, com relação a esses documentos. Agora, uma alteração importante, que antes o estudante, principalmente, ele tinha direito ali à meia entrada ou à meia passagem apenas com a declaração. Sim, e agora mais... Essa nova legislação, ela não traz essa questão. Ela coloca pontualmente ali os documentos que serão aceitos e não coloca a declaração como um deles. Na verdade, ela amplia a quantidade de documentos exigidos. Exato. E necessidade de comprovação, é isso? Exatamente. A aplicação e a fiscalização da aplicação dessa legislação, nós vamos nos reunir de forma conjunta, nós, o PROCON estadual, os PROCONs municipais, na próxima semana, para a gente decidir aí como será a aplicação dessa lei e a fiscalização. Tá. Júnior, você está falando aí como secretário executivo do PROCON aqui de João Pessoa. Vamos para um rápido intervalo comercial. No próximo bloco, vamos falar e vamos fechar falando de política.
Vamos lá. Vamos lá, vamos falar de política. A gente sai um pouco do PROCON e vamos falar de política aí. Você que também faz aí essa militância partidária e política aqui em João Pessoa e na Paraíba. A gente rapidinho vai para o intervalo comercial e volta aqui no Rede Verdade.